O Vale do Javari é o segundo maior território indígena do Brasil, uma área maior do que Portugal, coberta por uma selva tão densa que o GPS não funciona. Lá, a comunicação é quase impossível e a presença do Estado é mínima. E a vida, por mais sagrada que seja, pode desaparecer sem testemunhas. Bruno Pereira conhecia esse lugar como poucos. Era indigenista há anos, defensor de povos isolados e havia enfrentado ameaças antes. Já Dom Phillips era jornalista britânico, queria escrever um livro e mostrar ao mundo o que estava acontecendo naquele local. O que esses dois tinham em comum? Ambos queriam contar a verdade. Mas a verdade tem um preço alto demais quando ameaça os interesses errados. E no coração da Amazônia, os interesses errados estão armados, estão escondidos e sabem caçar tão bem quanto qualquer predador selvagem. Bruno e Dom partiram de uma comunidade chamada São Rafael, a bordo de um barco pequeno. Era uma expedição curta. O plano era visitar pescadores locais, documentar denúncias e voltar. Porém, eles estavam sendo observados, não por animais selvagens, mas por algo ainda mais perigoso: o silêncio, cúmplice da floresta. Quem entra no Javari sem ser convidado não é só ignorado, é marcado. Na manhã do desaparecimento, moradores ouviram tiros. Pouco tempo depois, apenas o vazio. Nenhum contato, nenhuma resposta, nenhuma pista concreta do que aconteceu. Eles foram atrás da verdade, mas encontraram o que ninguém queria ver. E o que aconteceu a seguir revela até onde o ser humano vai para manter a floresta em silêncio. Dom e Bruno saíram cedo, por volta das 6 horas da manhã. Deixaram a comunidade de São Rafael rumo à Atalaia do Norte. Mas eles nunca chegaram. No fim daquele dia, o rádio permaneceu em silêncio. As horas passaram, o pôr do sol caiu sobre a floresta, e o que era só mais uma expedição se transformou em um sumiço que congelaria todo o país. A primeira noite foi de silêncio, a segunda de medo. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido, mas todo mundo ali já tinha uma suspeita. As buscas começaram aos poucos. A família de Bruno denunciou o desaparecimento e aos poucos a imprensa começou a falar. O exército demorou a agir. A Polícia Federal só apareceu dias depois. E enquanto isso, o tempo na Amazônia escorre como um rio, invisível, escuro e traiçoeiro. Barcos vasculharam a região. Voluntários indígenas caminharam entre a mata fechada. Helicópteros sobrevoavam trechos perigosos, até que algo apareceu. A mochila de Dom Phillips foi encontrada enterrada, com roupas, botas e documentos, tudo encharcado. Porém, nenhum corpo foi encontrado no local. Logo depois, partes da embarcação onde eles estavam também apareceram. Um cartão de saúde de Bruno e uma calça jeans manchada de sangue. Um pescador local foi preso. Depois, mais 2. Confissões começaram a surgir, mas nada era claro. A floresta continuava escondendo a resposta. Naquela altura, o caso já tinha virado manchete no mundo inteiro. Mas o terror real ainda estava enterrado, esperando para ser desenterrado, no pior lugar possível. 11 dias após o desaparecimento, os corpos foram encontrados, enterrados perto de um igarapé, violentamente assassinados com tiros e golpes fatais. Mas por quê? O que eles viram? O que queriam esconder com tanto ódio e urgência? Porque quando a verdade aparece, os assassinos nem sempre são monstros da mata. A floresta os matou ou alguém se esconde por trás dela. O que estava por trás desse crime? Uma rede suja ou uma guerra invisível? E o preço de enfrentar a verdade no meio do lugar mais perigoso do Brasil? Os culpados estavam mais próximos do que se imaginava. Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, foi o primeiro a ser preso. Pescador ilegal
envolvido com redes criminosas que lucram com pesca e extração ilegal na terra indígena. Depois, mais 2 suspeitos também foram presos. As investigações revelaram o óbvio e o assustador. Bruno e Dom foram mortos porque incomodaram esse tipo de pessoa. Eles estavam denunciando algo que vale milhões: pesca ilegal, tráfico de drogas, invasão de terras indígenas, negócios escondidos atrás da mata. O Vale do Javari, esquecido pelo Estado, se tornou território de máfias ambientais. E Bruno era um dos últimos a ainda lutar por quem não tem voz. Dom queria mostrar tudo isso num livro e por isso foi silenciado. Bruno e Dom foram enterrados longe da floresta, mas uma parte deles continua lá. Não nos corpos, mas nas perguntas que ainda ecoam nas árvores, nos rios e nas pessoas que ficaram para trás. Povos indígenas perderam um dos poucos defensores que ainda tinham, e a Amazônia perdeu um guardião. E o Brasil também perdeu a chance de ouvir a verdade antes que ela sangrasse. O medo tomou conta do Vale do Javari. Quem fala demais naquele lugar morre. Quem vê demais desaparece. E quem ousa proteger se torna alvo. A morte de Bruno e Dom foi um recado, não só para os jornalistas, mas para qualquer um que tente impedir que a floresta continue sendo explorada em silêncio. As comunidades que vivem ali sabem muito bem disso. Elas veem os barcos passarem à noite, ouvem tiros vindos do mato, sentem a presença de quem nunca mostra o rosto. O mais assustador não é a floresta, é o que o ser humano esconde dentro dela. E a pergunta que fica não é só por justiça, é por coragem. Quem vai entrar de novo sabendo como tudo termina? Porque o terror não está nas lendas da floresta, está no silêncio que ela guarda, depois que a verdade é enterrada completamente.